Então, se me permitem, vou falar daquilo que é o SET Plan, o Plano Estratégico para a Energia e Tecnologia, no âmbito das redes inteligentes, ou o jargão que vocês vão ouvir aqui muitas vezes, que é o jargão das Smart Grids. Isto é também feito a um nível industrial. Ao nível da indústria existe outra iniciativa que eu utilizei aqui para a apresentação, para alguns dos dados que vou mostrar a seguir, que é a European Electricity Grid Initiative, que, paralelamente à sua irmã, se quiserem, científica, congrega aquilo que são os operadores do sistema elétrico, quer da rede de distribuição, quer da rede de transmissão da Europa, onde tentam desenvolver um programa conjunto para atuar na área das Smart Grids, na investigação, no desenvolvimento e na demonstração de alguns dos principais conceitos que lhes estão associados. Isto pressupõe um planeamento conjunto, estratégico, de forma a alavancar, se quiserem assim dizer, aquilo que é o desenvolvimento do conceito de Smart Grid. E há outras iniciativas também em paralelo que funcionam numa categoria que eu chamei aqui de networking, que promovem outras atividades diversas da divulgação do conceito de Smart Grids, das quais a mais conhecida provavelmente é o Fórum Europeu de Smart Grids, que é a European Technology Platform, que tem uma página na web que é facilmente encontrável, com diversos relatórios, diversos estudos feitos no campo das Smart Grids. Se procurarem Smart Grids no Google, por exemplo, smartgrids.eu é o primeiro resultado que vão ter. Então, o que é a Smart Grid? Vou só pôr aqui aquele que é o esquema genérico, e quem é da área de certeza que já viu este boneco por diversas vezes. Isto é aquilo que se pretende que seja a visão integrada do que é uma Smart Grid. Basicamente, uma data de recursos energéticos distribuídos nas redes elétricas que congregam a ação de utilizadores, portanto, consumidores finais de energia, aqui, que podem ser agrupados em pequenas comunidades, como se vê aqui, com as suas fontes de produção distribuída ao nível da microgeração, que integra fontes de energia renovável primariamente, pode ser eólica offshore, quer dizer, localizada no mar, sistemas de armazenamento de energia, de eletricidade, de calor, e estes recursos todos geridos de uma forma harmoniosa, de uma forma coordenada. É isso que se pretende. Claro, para alavancar isto tudo é necessário uma infraestrutura de suporte ao nível da comunicação e da informação. Isso depois vamos detalhar mais adiante. Esta é uma figura que acho que é bastante elucidativa daquilo que se pretende que seja o caminho na área das Smart Grids. O ponto onde estamos agora está baseado naquilo que a gente chama um controle centralizado. Ou seja, temos geração centralizada, redes de transporte de energia, redes de distribuição de energia, e temos aqui novos agentes a intervir, que é aquilo que vulgarmente se chama produção distribuída, nomeadamente baseada em recursos renováveis. O que se pretende é aumentar esta componente, sobretudo das energias renováveis e da atuação do consumidor na rede elétrica, passando este a assumir um papel ativo. Como é que isto se consegue? Consegue-se este aumento, se nada for feito no paradigma que estamos a considerar, um aumento das infraestruturas, aumentar infraestruturas de rede ao nível das redes de transporte e ao nível das redes de distribuição. Ora, este não será o caminho. O caminho, segundo o conceito das Smart Grids, tem a ver com uma estratégia de controlo que se pretende coordenada, centralizada e distribuída. Quer dizer, onde a inteligência, onde o nível de controle já não está num nível hierarquicamente superior, mas está distribuída ao longo do sistema de energia. E isto permite, entre outras coisas, poupar naquilo que são as infraestruturas de rede, de transporte e de distribuição, que veem a sua capacidade assim otimizada, se quiserem dizer. Então, de uma forma muito genérica, o que é uma Smart Grid? O que é uma rede inteligente? É uma rede elétrica que integra de uma forma inteligente as ações de todos os utilizadores, se quiserem, todos os agentes que estão ligados a elas. E que agentes são esses? São geradores, fontes de produção de energia, são consumidores
e são uma nova entidade que já começa a ter alguma expressão na Europa e em Portugal, que são aqueles que a gente designa por consumidores produtores, no jargão inglês prosumer, producer and consumer, que têm as duas funcionalidades. Integram energia na rede, por intermédio de por exemplo, um painel fotovoltaico instalado em sua casa, um cliente doméstico, e também é simultaneamente um consumidor de energia. O que é que se pretende? Pretende-se que seja possível entregar de uma forma eficiente e sustentável economicamente esta energia, de forma a garantir, na mesma medida, aquilo que é o abastecimento seguro de energia e aquilo que são os níveis de exigência que tradicionalmente lhes estão relacionados. O nível das smart grids, se quiserem, pode-se decompor em 6 níveis base, que estão aqui representados do nível 0 até nível 5. O nível 0, o nível base, é as novas tecnologias de geração. O nível 1 será aquilo que são as redes de transporte de energia, de transmissão de energia inteligentes, a um nível integrado, a um nível pan-europeu. Mas o verdadeiro core, o objetivo do desenvolvimento das smart grids, está relacionado com estes níveis 2 a 5, que estão mais restritos ao nível da rede de distribuição, que foi onde tudo começou, e que tem o seguinte caminho: uma rede de distribuição que se pretende inteligente, com processos inteligentes, processos automáticos para a sua gestão, uma integração inteligente de recursos distribuídos, de fontes de produção distribuída, de fontes primariamente baseadas em energias renováveis, de veículos elétricos, a rede de mobilidade elétrica desempenha um papel fundamental aqui, de sistemas de gestão inteligente de todos estes recursos energéticos e, por último, um último nível, que é os consumidores, que agora se pretende que tenham um papel ativo em todo o conjunto da infraestrutura elétrica e que, portanto, podemos designá-los como clientes inteligentes, clientes ativos, que participam diretamente na gestão e operação da rede elétrica. E é nestes níveis iniciais que eu vou focar a minha atenção. Muito bem, ao nível de cada um destes tópicos, existem várias áreas, vários projetos funcionais que têm sido desenvolvidos ao nível da União Europeia, que endereçam aquilo que são identificados como tópicos-chave para desenvolvimento de investigação. Ao nível dos clientes, vemos aquilo que é a gestão ativa de consumos. Vemos também a promoção da eficiência energética, da integração de casas inteligentes. Ao nível de sistemas de gestão inteligente, vemos a infraestrutura de telecontagem, que agora já devem ter ouvido falar várias vezes, smart metering, contagem inteligente remota de energia e como é que todos esses dados que circulam podem ser processados. Ao nível da integração dos recursos distribuídos, a análise de recursos energéticos distribuídos de pequena escala, de média escala, a integração de armazenamento e armazenamento de energia de uma forma genérica, não apenas de eletricidade. Infraestruturas que possibilitem acomodar aquilo que é o previsível desenvolvimento da mobilidade elétrica, dos veículos elétricos nas redes, aquilo que se chamam plug-in hybrid vehicles. Depois, ao nível da rede de distribuição, o que é importante? Desenvolver novos mecanismos de monitorização e controle das redes de baixa tensão, das redes de média tensão, de apoio a métodos e a sistemas inteligentes de gestão baseados em soluções integradas de comunicação. Muitos destes tópicos estão a ser atualmente desenvolvidos ao nível da investigação no âmbito de diversos projetos europeus. O projeto ADDRESS, podem procurar também no Google estes projetos, que foca a sua atenção em gestão de consumos ativa ao nível do consumidor doméstico. E outros projetos ao nível
da integração das unidades de armazenamento nas redes elétricas, da integração da rede de mobilidade elétrica. Isto são as principais linhas, as principais oportunidades que se afiguram na investigação no âmbito das Smart Grids. E podem ver também na barra azul aquilo que se pretende que seja o desenvolvimento destes conceitos, a maturação destes conceitos, desde a fase de investigação até uma fase de desenvolvimento tecnológico que permita uma integração efetiva de cada um destes recursos. Como veem, eles têm horizontes temporais relativamente diferentes, porque há claramente linhas que têm avançado de uma forma mais rápida do que outras, e é algumas destas que vamos identificar de seguida. Para terem uma ideia do que está aqui em jogo no âmbito dos projetos europeus na área das Smart Grids, existe um total de cerca de 200 projetos europeus, dos quais mais de metade têm uma significativa componente de demonstração. Portanto, equipamentos físicos que vão estar instalados a um nível laboratorial ou até a um nível do mundo real. Desses projetos, 15 são projetos fundados pela Comissão Europeia, os restantes, cerca de 190, são fundados por diversos programas nacionais. Se quiserem ver, de acordo com informação do Joint Research Center da União Europeia, o montante que está associado a estes projetos de investigação ao nível nacional, e estamos a falar em projetos que são avançados por indústria e por financiamento público, amonta a cerca de 2.500 milhões de euros, dos quais se exclui outro tanto, mais ou menos, que já tem sido investido naquilo que é o rollout das principais tecnologias de contadores inteligentes, de smart meters. Ao nível de projetos europeus, com financiamento de indústria ou da Comissão Europeia, temos cerca de 184 milhões de euros, também de acordo com o JRC. Podem ver aí nesse gráfico ao lado quais são os pesos relativos disto. Falta uma visão unificada, coordenada de todos estes desenvolvimentos que nos permita, de facto, alavancar aquilo que é o conceito charneira das Smart Grids. Vou falar agora de uma maneira muito sintética, os slides estão relativamente pesados, com vista àquilo que são os consumidores inteligentes. As redes inteligentes pretendem mudar aquilo que é a relação entre o cliente final, o utilizador de energia, e o energy provider, quer dizer, aquele que fornece, o fornecedor de energia. E isto faz-se através de serviços customizados que vão permitir equilibrar de uma forma inteligente aquilo que são os desenvolvimentos vindos do conceitos da aplicação da estrutura de mercado e que vão permitir a redução de custos de investimento em infraestruturas. Também sistemas de gestão avançada de redes ao nível da rede de transmissão e da rede de transporte têm que ser melhorados para coordenar estes recursos de uma forma eficiente. Onde é que é muito importante debruçarmos a nossa energia, a nossa atenção? Naquilo que é a integração completa dos fluxos de energia. E aqui eu falo em energia, não falo em fluxo meramente de eletricidade. E isto ao nível, por exemplo, dos edifícios, uma gestão energética de edifícios é uma questão que não foi ainda devidamente endereçada e que terá que o ser num futuro próximo. Como é que isto se consegue? Consegue-se com o desenvolvimento de programas que permitam a aceitação destes conceitos ao nível do consumidor. É necessário traçar análises de custo-benefício para que o consumidor consiga perceber aquilo que tem a ganhar ao adotar diverso tipo de comportamento, um determinado tipo de comportamento ou diversas estratégias de gestão que se pretendem mais eficientes daquilo que são os seus consumos energéticos. E isto pode ser um instrumento muito importante. Como é que se faz? Provavelmente através de meios sociais, de meios de marketing, que visam fomentar aquilo que é a participação dos clientes e motivá-los para
a implementação destes esquemas de gestão de consumo e de eficiência energética. Há diversos tópicos que podem ser aqui mencionados, eu não vou estar a correr mais uma vez por todos eles, mas um crucial é este terceiro que está aqui, que é a análise custo-benefício e os fatores que influenciam o comportamento dos consumidores. É necessário que os consumidores estejam esclarecidos de quais são os benefícios que têm de gerir a sua eletricidade desta forma. É necessário que eles estejam preparados para ajustar o seu consumo em função das necessidades da rede, e eles têm que ver isto de uma forma que lhes seja relativamente transparente. E é esta integração destas ações ao nível do consumidor que podem, inclusivamente, incluir aquilo que vai ser a rede de mobilidade elétrica, que vai trazer outra flexibilidade para a gestão do sistema elétrico. Ao nível da eficiência energética, a integração com aquilo que se chamam as casas inteligentes, é necessário desenvolver mais soluções tecnológicas. Algumas delas já estão desenvolvidas, vão ver exemplos disso hoje também. Contadores inteligentes, smart metering, smart meters, dispositivos para gestão de consumos inteligentes, gestão automática de consumos em casa. É preciso, no entanto, criar um enquadramento económico para isto, um enquadramento legal para todos estes conceitos. Mas há uma questão essencial que não está ainda completamente desenvolvida, que é a questão do processamento de informação. Quer dizer, numa rede inteligente há potencialmente acesso a uma quantidade verdadeiramente astronómica de informação. Informação ao nível do consumo, que pode ter carimbos temporais, se quiserem, que pode ter horizontes temporais tão curtos ou tão longos quanto se quiser. O que é que isto quer dizer? Ter potencialmente muita informação não é necessariamente ter boa informação. E o uso que se faz dessa informação é crucial. É necessário identificar de uma forma correta qual é a informação que interessa, qual é a informação que deve ser passada para ser utilizada de uma forma mais eficiente. Tomem, por exemplo, um consumidor não pode, de um momento para o outro, ser bombardeado com uma data de informação acerca do seu consumo, porque isso só vai levar a que ele deixe de ligar a essa informação. Basicamente, tem que ser feito um estudo de cuidado, saber qual é a informação que deve ser apresentada ao cliente, de que forma é que ela deve ser apresentada, porque isso só por si já pode modelar aquilo que é a sua ação. De facto, é interessante observar que em algumas situações apenas, e isto foi feito já em alguns projetos em curso, de facto, só o simples acesso do cliente à informação, saber, por exemplo, quanto é que gastou neste mês de consumo de energia relativamente ao mês anterior, já pode despoletar uma mudança de comportamento por parte do cliente. E isto é uma ferramenta muito poderosa e que tem que ser explorada e de uma forma consistente. Nesse aspecto, a participação dos clientes tem que ser vista com ofertas personalizadas, com a justificação de possíveis ganhos que ele possa ter das suas ações. Naturalmente, há aqui outra questão crucial que também não tem sido devidamente endereçada, que é a informação que circula tem necessidade de ser protegida de uma forma eficaz. A privacidade dessa informação, que será informação não apenas uma informação comercial de leitura de energia, é também informação técnica, informação que permite gerir a rede. As questões de privacidade de informação são também cruciais, isto associado a ferramentas que permitam o processamento desta informação. E isto deve ser feito de uma forma coordenada, mais uma vez, que possa harmonizar diferentes tecnologias que possam haver ao nível dos smart meters, para, de uma forma conjunta, poder implementar de uma forma inteligente este conceito. Nesse aspecto, a infraestrutura de metering pretende desenvolver ações específicas de participação dos consumidores no ambiente de mercado,
Precisa de integrar novos serviços. O carregamento de veículos elétricos, como eu já mencionei, é crucial aqui. E a forma como isto vai impactar na rede. O processamento desta informação inteligente, quer dizer, recolher puramente a informação dos smart meters e organizá-la apenas para efeitos de medição ou de faturação, é um passo. Mas temos que ir mais longe. Temos que ir mais longe ao ir buscar informação técnica, informação útil, que permita gerir as redes de uma forma inteligente. Termos sistemas de gestão que permitam controlar de uma forma individual aquilo que são os consumos, aquilo que são as fontes, os recursos energéticos distribuídos. Para isso, é necessário, claro, desenvolver novos modelos de negócio que envolvem estas áreas todas, que ainda não estão eficientemente endereçados. A integração dos recursos energéticos e a sua nova utilização. Aqui é mais virado para a operação da rede. A operação da rede ao nível da média tensão e ao nível da baixa tensão. Não sei se têm noção, mas a baixa tensão é um ambiente muito particular das redes de distribuição dos sistemas elétricos. São sistemas tradicionalmente onde não existe muita informação. E o operador de sistema tem algumas dificuldades em perceber exatamente o que é que acontece ao nível da baixa tensão. Nesse aspecto, a oportunidade trazida pela implementação de uma infraestrutura de smart metering é verdadeiramente crucial. E isto tudo pode permitir desenvolver ferramentas para gerir de uma forma eficiente as redes elétricas. Naturalmente, algumas destas coisas estão sujeitas ao desenvolvimento de novos regulamentos. Regulamentação é uma coisa que tem que ser efetivamente desenvolvida e normas para a interligação de todos estes recursos energéticos distribuídos. Então, se me permitem tocar só 2 ou 3 pontos aqui que são importantes. A história do conhecimento da rede de baixa tensão é uma oportunidade, a existência de uma infraestrutura de smart metering, de poder conhecer de uma forma mais rigorosa aquilo que se passa ao universo da rede de baixa tensão. E isto vai para lá daquilo que é a simples atividade comercial. Vai ser possível monitorizar, através destes smart meters, destas infraestruturas de controle, monitorizar aquilo que são os consumos, aquilo que são as injeções de produção em cada nó de rede. Vai ser possível modelizar isto e desenvolver ações de controle que possam ter estas novas informações em consideração. Por outro lado, desenvolver projetos com base naquilo que é o comportamento dos consumidores, com a implementação de novas tarifas, por exemplo, que permitam desenvolver incentivos ou mecanismos de mercado para o fornecimento de serviços para que o cliente se comporte de uma forma mais inteligente, mais eficiente do ponto de vista da operação da rede. E isto não é só ao nível da baixa tensão, é também ao nível da média tensão, como operar, como planear a rede elétrica de uma forma inteligente. Um último ponto importante, a integração de armazenamento nas redes e o papel que isto pode ter na gestão da rede. Há alguma pesquisa ao nível disto, com base nas tecnologias existentes, mas é necessário ainda percorrer um longo caminho para termos tecnologias satisfatórias na área do armazenamento. A infraestrutura que nos permite ligar os veículos elétricos à rede, a rede de mobilidade elétrica, como integrar no sistema, como, se quiserem, como é que a rede pode aguentar o impacto de ligação dos veículos elétricos, destas cargas adicionais que vão ocorrer, destas cargas adicionais e voláteis, porque se movem de um lado para o outro, são relativamente incertas. Como é que a rede está preparada para responder a isto? Como fazer a utilização da rede e interagir com as redes de baixa tensão que tenham fontes de produção renovável, com as redes de média tensão, com os serviços que são possíveis através da infraestrutura de smart metering e que papel é que os sistemas de informação, comunicação e tecnologias de comunicação têm em todo este processo.
monitorização e controle das redes de baixa tensão. Não me vou deter muito aqui. Automação e controle das redes de média tensão, as possibilidades que se abrem de automatizar processos que até agora eram relativamente morosos, eram relativamente custosos de intervenção da rede elétrica. Agora, por exemplo, identificar um defeito na rede torna-se muito mais fácil. As ações para reparar o serviço tornam-se muito mais rápidas. E métodos que permitam planear e apoiar a gestão do sistema também têm que ser endereçados. Soluções integradas de comunicação. Isto é a base para tudo. É necessário ter um foco naquilo que são as principais tecnologias de informação e comunicação e nos sistemas que nos permitam gerir todos estes recursos. É necessário ganhar know-how adicional nisto. Projetos de integração destes sistemas. Como é que, por exemplo, se vai poder remunerar um cliente por ele gerir de uma forma eficiente o seu consumo que traga algum conforto ao operador da rede. Questões relacionadas com a privacidade, mais uma vez, da informação. Como é que isto se faz? Com análises de custo-benefício de tudo o que são estas novas tecnologias inovadoras que consigam conduzir de uma forma eficaz a uma participação mais ativa dos clientes. Claro que isto ainda tem diversos problemas ao nível tecnológico, que ainda não estão completamente desenvolvidos, mas que se espera que estejam num horizonte de médio prazo. Equipamentos de monitorização das redes elétricas que nos permitam construir modelos de simulação, fazer um planeamento mais eficaz daquilo que são os recursos. Os resultados dos projetos nos próximos 2 anos vão dar um ponto de partida muito forte, em particular relacionado com a mobilidade elétrica, com a integração do cliente na gestão da rede. O que é necessário? É necessário uma disseminação mais eficaz dos resultados que foram alcançados. É necessário acelerar a transferência de know-how destes projetos que se focaram na investigação pura e transferir este know-how para a indústria de forma a acelerar a sua implementação. Desenvolver novas metodologias, novas ferramentas para a operação do sistema, que agora o operador do sistema vai ter novos papéis que tem que desempenhar na gestão de um maior número e de um maior volume de recursos energéticos distribuídos. E isto inclui a monitorização, o equilíbrio do consumo com geração renovável, que frequentemente é intermitente, portanto que não será completamente fiável como nós estaríamos habituados à geração fóssil ou nuclear, por exemplo. Como fazer uma gestão descentralizada e flexível desta geração. É necessário também desenvolver ferramentas de previsão do comportamento de clientes, do consumo dos clientes, previsão de recursos, do recurso eólico, se temos uma forte componente eólica, previsão do recurso solar, se temos integração de painéis solares fotovoltaicos, por exemplo. E é necessário também desenvolver, promover aquilo que são projetos de demonstração em larga escala que nos permitam avaliar as diferentes alternativas de uma infraestrutura de smart metering. Vão ver o exemplo, mais uma vez, aqui do projeto InnovGrid, que endereça justamente essa questão. A questão da mobilidade elétrica também, planeamento da integração dos pontos de carregamento dos veículos elétricos, a standardização das normas para a ligação destes veículos elétricos à rede. Fundamentalmente, são estes os principais pontos. Não sei se terão alguma dúvida.